Olá, meu nome é Maria Helena Melo Santos Antonioli e hoje eu vou apresentar o trabalho de graduação 2 da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba, do curso de Tecnologia em Logística Aeroportuária, que é um relatório tecnológico de proposição de solução e melhoria do processo outbound da bolacha maisena. Então, o índice desta apresentação é a introdução, a proposta de solução e melhoria, descrição das ferramentas utilizadas, aplicação das ferramentas, análise dos resultados esperados e as considerações finais. Para contextualizar o diagnóstico, no relatório de modelagem que foi realizado no primeiro semestre de 2023, o TG1, foi utilizada a notação BPMN, Business Process Model and Notation, e também o software Visage, onde foi realizada a modelagem do processo da cadeia produtiva do biscoito maizena, sendo possível, através dessa modelagem, conhecer os setores responsáveis em cada processo e suas atividades, compreendendo com maior facilidade e clareza todo o processo para a produção do biscoito. Após essa modelagem, foi utilizada a matriz Gucci, que é a matriz de gravidade, urgência e tendência, para o levantamento e a hierarquia dos 5 principais problemas encontrados no processo. Sendo esses problemas, por ordem de gravidade, foram respectivamente a falta de gerenciamento do estoque, a validade dos insumos, resíduos na massa, endereçamento do material e a falta de insumos para a produção. Então, aqui, o produto estudado será o biscoito maizena e o problema será a falta de gerenciamento do estoque de produto acabado. As questões para a proposta de melhoria-solução têm como hipótese considerada de que, se ao utilizar uma ferramenta tecnológica adequada, se conseguirá proceder ao controle do estoque, resultando na garantia do atendimento às expectativas do cliente. E a questão norteadora deste trabalho é como, através da tecnologia, possa se resolver o gerenciamento de estoque, partindo da aplicação da tecnologia RFID. O objetivo é identificar as possíveis soluções para o problema da falta de gerenciamento do estoque de produto acabado através do uso de metodologia apropriada, garantindo a maior eficiência e acuracidade do estoque. A metodologia é utilizada a partir de uma pesquisa exploratória de livros, artigos e de trabalhos acadêmicos que se utilizaram de ferramentas tecnológicas capazes de atender aos objetivos que foram propostos. Proposta de solução e melhoria. O potencial problema encontrado foi a falta de gerenciamento de estoque do produto acabado. Mais especificamente, esse problema no processo do outbound, na armazenagem, resultando na falta de produtos para serem expedidos até o cliente final, ou em atraso das saídas de caminhões para a entrega. Esse problema pode ocorrer por uma série de fatores, tais como a baixa qualificação dos colaboradores, possuir uma infraestrutura inadequada do armazém, ter o endereçamento incorreto desses materiais, ou os sistemas de informações podem estar obsoletos. Tem também a ausência da política de inventário e o mapeamento desses processos ele pode estar com falha. Como detalhamento do processo, observa-se que no caso estudado já existe implementado o WMS, que é um dos principais softwares utilizados para a automatização do armazém, que é o sistema de gerenciamento de armazém. Então, o WMS ele controla de forma eletrônica todo o fluxo de operações do armazém, reduzindo a necessidade de intervenção humana, de modo que elimine os erros e possa agilizar o processo. Mas, apesar disso, identifica-se que, por vezes, o pedido é recebido pela empresa e é enviado para o picking para a realização da separação do material. Porém, o material não é localizado no armazém por não ter sido colocado adequadamente no endereçamento correto, onde muitas vezes o caminhão já se encontra na doca e o pedido ainda não está separado, o que resulta em atrasos no processo e da expedição do produto. Todos esses problemas compõem a falta de gerenciamento do estoque, que é o motivo deste relatório. E a fim de buscar uma solução, foi elaborado um projeto piloto que tem como foco propor o uso da tecnologia RFID a partir da utilização do sistema WMS, para que se tenha um aproveitamento maior desse estoque e das operações logísticas da empresa, mantendo a utilização das etiquetas impressas, apenas implementando uma nova tecnologia para o auxílio, substituindo assim os coletores de dados nas atividades de recebimento e expedição de produto. Descrição e aplicação das ferramentas. A área da logística ela tem um grande potencial na utilização de tecnologias, principalmente a tecnologia RFID, devido à sua característica de controle e rastreabilidade e também à velocidade das informações.
O sistema de gerenciamento WMS surgiram para atender essa necessidade, porém muitos desses processos apresentam algumas lacunas que podem ser preenchidas com o uso da tecnologia, como por exemplo as atividades de recebimento, conferência, controle de expedição, rastreabilidade do produto e dentre outras. Então serão utilizadas as etiquetas RFID, que também são conhecidas como identificação por radiofrequência, são dispositivos de identificação e de rastreamento que funcionam através de um pequeno sinal de radiofrequência. E nesse sistema RFID há antenas leitoras que emitem radiofrequência de sinais de energia para as tags, onde dessa forma alimentam o circuito interno do microchip da tag e retornam com a informação que foi armazenada. Essas antenas leitoras recebem as informações e as enviam para um banco de dados acessível via sistema, podendo esse sistema ser um computador, um controlador, um sistema e diversos outros meios. Também será utilizado um portal RFID nas atividades de recebimento e da expedição do material e as empilhadeiras com as antenas RFID. As empilhadeiras serão utilizadas para a realização da guarda dos produtos e também para a localização dos mesmos nos endereços. Então, vai se utilizar a aplicação de antenas para RFID nas hastes das empilhadeiras que vão trafegar na operação e fazer a guarda ou a retirada desses materiais. A etiqueta escolhida foi a etiqueta adesiva Monza R6. Ela é uma etiqueta passiva e possui um baixo valor agregado em relação à sua utilização, sendo utilizada para a identificação de todos os produtos no pallet, desde o recebimento até a guarda do produto no porta-pallet. Então, essa etiqueta é uma etiqueta em branca, mas nessa etiqueta tem a possibilidade de se imprimir informações caso haja necessidade. Então, para as atividades do picking, será de extrema importância que tenha a possibilidade de fazer a impressão das informações. Também será utilizado o módulo leitor fixo, que é o UHF-MID40. Este modelo é utilizado devido à capacidade que tem da conexão com o Wi-Fi e também a possibilidade de conexão com as 4 antenas em um mesmo módulo, que será o caso das empilhadeiras, que vão ter as 4 antenas. A antena escolhida foi a antena integrada circular UHF 7,5 dB da via onda. É uma antena que tem um sinal de alcance de 2 metros, sendo suficiente para a sua utilização nos portais e também nas empilhadeiras. Então, ela consegue fazer a leitura, não precisa necessariamente passar um pallet por vez. Ela consegue ler mais de um pallet ao mesmo tempo. E a impressora de etiquetas da Zebra, ZT 411, foi escolhida pela sua capacidade de impressão e gravações das informações necessárias na etiquetas para os produtos que serão separados do pallet e estiverem na área picking. Então, dessa forma, no armazém, ele vai ter os portais de leitura nas atividades de recebimento, ou seja, na entrada do material no armazém e na expedição do produto. Então, as etiquetas elas serão colocadas no pallet fechado e aí o portal vai fazer a leitura desse pallet. E nessa etiqueta ela vai ter todas as informações que são necessárias para a empresa conseguir identificar o pallet e o que tem lá dentro. Também na guarda de material, com a empilhadeira integrada ao RFID, ela vai conseguir levar o material para ser guardado no local correto. E caso a empilhadeira tente guardar esse material no lugar incorreto, não vai ser possível, porque vai apitar um alarme falando que ali não é o lugar dela. O empilhadeirista ele vai precisar se locomover até o local correto da guarda do produto. Neste contexto, a tecnologia RFID se apresenta como uma solução eficaz na otimização das operações de armazenagem do material. E a gestão de estoque, também baseada no uso de etiquetas RFID, aumentam a eficiência nos custos e também no nível de serviço. Essa solução ela é considerada fundamental no campo da logística, pois reduz os custos e se obtém maior controle do fluxo de produtos e de serviços, trazendo qualidade e maior competitividade entre as empresas. Implantando a tecnologia do sistema RFID no controle do estoque do produto bolacha maisena, se estima que os processos obtenham altos ganhos em agilidade e na acuracidade dos processos. Tendo em vista que a implementação dos portais por radiofrequência vai automatizar as atividades que necessitam de contato de pessoas direto com o produto, como, por exemplo, as atividades de conferência. Análise dos resultados esperados.
A introdução de um sistema RFID não é um processo simples, e ele vai depender do serviço da empresa e da maturidade de cada uma. Ou seja, não existe um modelo fixo que precisamente deve ser seguido para a funcionalidade do sistema, mas requer um conhecimento técnico tanto para a implantação, tanto para o manuseio e o funcionamento da etiqueta. E para isso é preciso passar por um processo de adaptação do sistema, pois requer a padronização das ferramentas, cargas de dados iniciais, configurar hardware e software e, o mais importante, fazer o treinamento dos colaboradores. No caso estudado, para solucionar o problema da falta de gestão de estoque, o ponto de partida é convencer toda a direção da empresa a aceitar a mudança e estarem dispostos a tentarem algo novo. Também é importante realizar a verificação da infraestrutura, tanto física como tecnológica e a de comunicação, para que seja possível analisar de forma a aplicação e o que será necessário, como, por exemplo, verificar a necessidade de investir em equipamentos, em treinamento e na conscientização dos colaboradores. Ao se aplicar a tecnologia RFID de forma correta, ela pode acarretar em diversas vantagens para a empresa e também resultará em 3 benefícios principais a curto prazo, sendo eles a acuracidade do estoque. Então, o sistema ele vai ser semiautomático, independente de ação de pessoas, tornando ainda mais confiável. E tendo em vista que, nesse caso, quanto menos a interação de pessoas, são menores as chances de erro. Também a redução de erros e perda. Então, quanto maior a acuracidade, menor é a taxa de perda de materiais e de estoques desnecessários, o que vai refletir diretamente nos custos do mesmo. E também o melhoramento na produtividade dos colaboradores, bem como dos equipamentos envolvidos no processo. Então, não será mais executada a atividade braçal, como a de conferência e de bipagem, o que vai otimizar o tempo na operação. Essa tecnologia ela possui muitas vantagens em relação a outras formas de coleta de dados, como, por exemplo, a possibilidade de ser realizada alterações nas tags RFID constantemente, mais de 1.000 leituras podem ser realizadas por segundos, o que resulta em uma alta velocidade e uma grande precisão dos dados. Os dados que a etiqueta inteligente pode armazenar são muito maiores que os dados que as etiquetas de código de barra conseguem. As etiquetas RFID podem ser reaproveitadas, enquanto a etiqueta de código de barra, uma vez definida e impressa, ela é fixada no objeto que se deseja identificar, sem a possibilidade de reuso. O alcance de leitura do RFID é muito maior do que o do código de barra, e a utilização da etiqueta RFID possibilita a verificação do tempo de armazenagem ou de associar a informação ao processo de fabricação do item. E com a integração do RFID no WMS, a operação de estocagem dos produtos se tornará muito mais ágil, mais organizada e mais assertiva, de forma que não acumule os produtos no armazém e nem os deixe armazenados de forma incorreta e que haja dificuldade para encontrá-los, de forma que vai estabelecer informações mais precisas, também vai melhorar os indicadores de gestão desse estoque. Considerações finais. O presente relatório alcançou os objetivos que foram inicialmente propostos para a solução do problema investigado, por meio da implementação de uma nova tecnologia, que irá contribuir para a otimização da operação de estoque, além de redesenhar todo o processo de modo que a torne mais ágil, seguro e organizado, assim respondendo à hipótese de que, se utilizar uma ferramenta tecnológica adequada, se consegue garantir o atendimento às expectativas do cliente e o controle do estoque. Tendo como base os estudos acadêmicos que foram realizados, foi possível fazer a compreensão da importância da gestão de estoque de produto acabado da cadeia de alimentos processados. Então, desde o processo do recebimento do material no armazém até o mesmo ser expedido para o cliente final. Com a implantação da ferramenta tecnológica RFID integrada com o WMS, se criou uma expectativa de ganhos positivas em relação aos resultados. Ganhos esses em velocidade e otimização do processo, também o aumento da produtividade, possui uma segurança maior e as informações podem ser mais consistentes. É de suma importância que sempre se esteja aprimorando e otimizando os processos, de forma que o problema não se repita ou que possa surgir outros entraves. Assim, estar por dentro de mudanças tecnológicas e meios que facilitem no processo de armazenagem é primordial para o sucesso logístico. E para a contribuição, fica como uma sugestão para estudos futuros uma continuidade nos demais segmentos, como o de separação, conferência, roteirização, distribuição e também o pós-venda, entre outras atividades logísticas dentro da cadeia de suprimentos aqui apresentada.
Este foi o relatório tecnológico de proposição de solução e melhoria do processo outbound da bolacha Maizena. Obrigada.